Bem, nossa lição de hoje é a lição 80 do livro Religião dos Espíritos, que tem como título Doutrina Espírita. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime, no entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos e que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções, no entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia, no entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte, no entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes, no entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre, no entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com um sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas, no entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes de pensamento. Espírita deve ter o seu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que lhe serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Hoje Emmanuel faz uma homenagem à doutrina espírita, e vamos lembrar que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começa a estudar a introdução do livro, Allan Kardec, ele começa dizendo que o livro tem a preocupação de estudar apenas o aspecto moral, o ensinamento moral do Cristo, e logo em seguida ele vem falar para a gente o que é doutrina espírita. Ele fala que a doutrina espírita, para ter autoridade, ela veio em diversos pontos do planeta da mesma maneira, da mesma forma, a mesma ideia, trazida por espíritos diferentes, através de médios diferentes, e são ensinos de cunho exclusivamente moral, um concordando com o outro. Allan Kardec, na época, ele recebia mensagens não só lá na França, mas nos outros países do mundo. Os espíritos, quando enviavam uma determinada mensagem, no final pediam que a mensagem fosse enviada para o professor Hippolyte Léon Denisard, vai lá na França, dava até o endereço de Allan Kardec, de maneira que ele recebia diversos textos sobre o mesmo assunto, para depois de ler cada um, compilar e selecionar o que ele colocaria mais tarde nos 5 livros que compõem a codificação. Mas vamos lembrar também que quando a doutrina de Moisés surgiu, ela surgiu através dos 10 mandamentos, logo depois de Moisés ter promovido o êxodo, promovido a liberdade do povo egípcio, que era escravo, do povo judeu, que era escravo no Egito. O que acontece? A primeira revelação ela ficou circunscrita àquele povo judeu. Depois veio a do Cristo, em primeiro lugar, Jesus falava, não vá de ter com gentios, procurai primeiro os filhos
as ovelhas perdidas da casa de Israel, falou para Pedro, para Tiago, para João e para os discípulos em geral, mas depois chamou Paulo para que Paulo pudesse divulgar para todas as outras culturas, para os gentios. E Paulo fez um trabalho maravilhoso, que ele foi para a Turquia, foi para a Grécia, foi para o Egito, e divulgou a doutrina espírita até chegar ao coração de Roma mesmo. Mas quando chega na doutrina espírita, a gente vai perceber que a manifestação veio de todos os lados. Ela veio na África, na Ásia, na América e principalmente na Europa também. Textos que eram concordantes. Então, até hoje, para a gente saber o que é a doutrina espírita de verdade, é a gente pensar assim, né? Ela está vindo através de diversos médios, um confirmando a informação do outro e sempre de cunho exclusivamente moral. E hoje o que o Emmanuel vem fazer com a gente? O Emmanuel vem falar para a gente o que é a doutrina, vem um conjunto de ensinamentos que vem mostrar para a gente como é que acontece a comunicação com os espíritos, vem mostrar para a gente lei de causa e efeito, problema de destino e da dor, vem falar para a gente sobre o que é o conceito mesmo de inferno e de céu, para a gente poder entender melhor e não ficar com tanto medo, né? A gente vai mostrar para a gente que todo mundo foi criado simples e ignorante, mas vai chegar à perfeição, e o inferno é só um estado enquanto você ainda não se arrepende do que você cometeu. Aliás, isso foi até o próprio Cristo que trouxe essa informação quando fala da parábola da ovelha perdida. Ele garante que nenhuma de suas ovelhas se transviará. Vem falar sobre a morte, como é que é a vida depois do sepulcro, de maneira ainda muito tímida. Eles poupam a gente muitas vezes de muitos detalhes, mas já conta para a gente, pelo menos a vida continua, não termina agora com a morte. Vem falar para a gente também sobre a caridade, como ela faz com que a gente evolua em amor, já que o aprendizado do amor é o mais importante, é amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E Emmanuel vem trazer aqui uma série de informações sobre a doutrina espírita. A gente vai colocar aqui, a doutrina espírita é procurar o evangelho redivivo. Quando fala procurar o evangelho redivivo é porque é procurar buscar, como está lá no livro do Atos dos Apóstolos, como era aquele movimento dos primeiros cristãos, como é que Pedro e Tiago tiveram a sabedoria, a orientação também de organizar o movimento cristão primitivo através do movimento que ficou chamado Caminho. Instalações muito simples, em que se recebiam as pessoas que estavam doentes, estavam com fome, estavam necessitadas. Primeiro lhe dava os primeiros socorros para depois estar transmitindo a boa nova. E com isso, diz lá no livro do Atos dos Apóstolos, que no seio de Jerusalém, que tinha terminado de executar o próprio Cristo, Pedro faz 3.000, 5.000 adeptos, começa a receber doações de todos os lados e reparte de maneira igual aquelas doações, né, para poder estar ajudando a todos que estão procurando o caminho, e começa um movimento maravilhoso. E então o que a gente procura fazer hoje nas nossas casas é procurar seguir aquele modelo, né, do cristianismo mais primitivo, que ainda estava puro, ainda não estava tão modificado como foi modificado posteriormente pelas outras culturas a partir de Constantino, quando oficializou o cristianismo em Constantinopla. Então, quando termina aqui o texto, o Emmanuel vem falar para a gente assim: gente, dignifica sim a doutrina que te consola e te liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que a gente não colabore sem perceber nos vícios da ignorância. Porque a gente percebe que a todo momento parece que tem gente pretendendo trazer novas informações, e às vezes eu converso com alguns amigos: gente, a doutrina espírita já traz tudo que eu preciso. Sabe o que eu preciso? Entender o ensino moral do Cristo e me esforçar para trazer para a minha vida, para os meus exemplos mesmo. Então, isso é tudo. Mas a gente inteligência e moralidade. São duas asas aqui, ó. Inteligência e moralidade, para falar assim de maneira melhor, né? Eu sempre simbolizo as duas asas, mas vamos falar assim, a inteligência e moralidade. Quando a pessoa está vivendo ainda muito mais a inteligência, ele parece que ele nunca fica saciado, ele quer mais informações o tempo todo. Então ele começa a achar que pelo fato dele já ter lido os evangelhos, aquilo ficou ultrapassado. Mas enquanto a gente não colocar na prática, não ficou ultrapassado coisa nenhuma. Então, às vezes, eu vejo amigos perdendo tempo em discussões que não vão levar a coisa nenhuma, ou tentando provar que alguma coisa está ultrapassada, quando, na verdade, a gente tem na mão todo o caminho. Hoje, eu se fosse traduzir, eu traduziria a doutrina espírita como a boia que me jogaram no momento de naufrágio. Eu agradeço muito a Jesus
pela oportunidade de ter acesso a esse livro de luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O livro de luz é o livro dos Espíritos.